Ô Ângelo, eu estava vendo um discurso, um podcast com a Marina, que acho que é uma das figuras mais sérias assim, que a política produziu. Né? E tenho observado assim, ainda mais porque parece que tem coisas que ela falava já há anos atrás, ela está nessa vibe, e muita coisa tá acontecendo. E ela falava justamente sobre essa questão de um ambiente sustentável, inclusive para alimentação, para venda. Ela fala muito do açaí, no podcast que eu achei, ela explicava sobre a produção do açaí, como ela não era danosa, como ela enriquecia aquela comunidade. Isso. E ao mesmo tempo como ela conseguia estar ali alinhada sustentavelmente. Falta isso em Pernambuco? Você acredita que falta políticos que façam esse tipo de pensamento, ele explodir? Né? Porque existe já alguns partidos que discutem essas pautas. Exato. Mas me parece que ainda não chegou o momento de alguém tomar isso como a dianteira de processo. Pois é, exatamente. Essa eleição, Jatiaci, é a eleição que o debate ambiental está muito à tona. Né? Não, a gente não pode pensar em desenvolvimento social se a gente não pensar no desenvolvimento ambiental. Né? E uma das pautas que a gente defende desde sempre, por exemplo, em Pernambuco, é o desenvolvimento da agroecologia. Ou seja, a agricultura familiar, plantar e colher alimentos, né, tradicionais, milho, feijão, né, que são alimentos importantes para a nossa população, porque a gente tem aí, né, são 33 milhões de pessoas no Brasil hoje passando fome, né, e uma maioria em insegurança alimentar, ou seja, a pessoa toma café hoje, por exemplo, mas não sabe se vai conseguir almoçar ou jantar. Então a gente precisa estimular a alimentação, que é uma alimentação saudável, uma alimentação sem orgânicos, porque isso no futuro também favorece a diminuição com gasto em saúde. E a gente precisa estimular essa agricultura que ainda engatinha muito no nosso estado, né, de maneira geral. Por quê? Porque ainda a gente está voltado para o quê? Para o agronegócio de exportação. A gente tem ali a zona do São Francisco, o Vale São Francisco, que é excelente, maravilhoso. Se produz uva, ou seja, pensa, alguém falar isso alguns anos atrás era absurdo, né? Você vai plantar uva no sertão pernambucano. Hoje é uma realidade, hoje a gente tem essa tecnologia, mas a gente precisa ampliar isso para o quê? Primeiro, para a gente dar a voz ao trabalhador rural que produz e aquecer a nossa economia local e ajudar a combater a fome, né? Então, a gente precisa de política pública para isso, que a gente não tem tido nos últimos anos, né? Ou seja, se fala muito na geração de emprego pelo agronegócio, mas a gente precisa correr agora para a agricultura familiar, para a agrofloresta, produzir alimentos mais saudáveis e gerando emprego e renda, não só para a população do campo, mas para a população da cidade. Né, ajudar aí a combater essa inflação gravíssima que a gente está, né? Principalmente dos alimentos. Todo dia eu vou no supermercado, tomo um susto. Vou na feira, tomo um susto. Porque aquele alimento que esse mês é um preço, mês que vem ou semana que vem já está um preço muito maior. Né? Então a gente precisa primeiro trabalhar com a economia local no estado, para a produção de alimentos, estimular a produção de alimentos e, por que não, alimentos orgânicos saudáveis, né, através da agricultura familiar, da agrofloresta, né, porque a gente ajuda a preservar os ambientes, os ecossistemas, garante aí com isso água para a população, que ainda é um grande problema no estado de Pernambuco, né, acesso à água, para que a gente tenha não só meio ambiente preservado, ecossistemas preservados, garantindo o fornecimento de água e também garantindo a alimentação pela agrofloresta. Então essa é uma pauta que a gente defende muito e está muito abandonada em Pernambuco, né? Então a gente tem aí essa proposta de engajar nesse ramo, sem dúvida nenhuma.